Olá pessoal, meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver como ocorre o desenvolvimento inicial nos peixes. Os peixes são vertebrados que vivem no ambiente aquático, então eles vão precisar desse ambiente para conseguir fazer a sua reprodução. A fecundação dos peixes elas pode ser de duas formas, ou uma fecundação externa, ou também pode ocorrer um tipo de fecundação interna. Então, a fertilização é interna através de uma cópula e a fecundação ocorre no interior do corpo da mãe e posteriormente esse embrião ele pode ser liberado para o ambiente aquático ou continuar o seu desenvolvimento no próprio corpo da mãe. Aqui nós temos exemplos de animais que têm o tipo de fecundação externa e desenvolvimento externo, e aí a gente vai ter também uma grande variedade de desenvolvimento embrionário. Por exemplo, esses ovos aqui, eles são liberados no ambiente e eles ficam dispersos na coluna da água. A espécie não vai ter, portanto, cuidado parental. Já esse outro exemplo aqui, a gente vê os ovos depositados no substrato e essa espécie específica, ela tem um cuidado parental, então ela vai cuidar desses ovos ao longo do processo de desenvolvimento. Quando a gente observa os ovos dos peixes, a gente nota também uma grande variedade nas estruturas. Por exemplo, a gente pode ter espécies que têm ovos muito pequenos, de até meio milímetro de diâmetro, enquanto outras espécies têm ovos bastante grandes, com 5 milímetros, ou seja, meio centímetro de diâmetro. A quantidade de vitelo ela também pode ser variada dependendo da espécie. Então, a gente pode ter espécies que têm um vitelo mais amarelado, mais concentrado, enquanto outras espécies têm os ovos mais clarinhos. Por exemplo, esses ovos que estão dispersos aqui nesse substrato. É até difícil da gente enxergar porque tem menor quantidade de vitelo. Entretanto, quando a gente pensa de uma forma geral, todos os peixes ósseos, eles vão ter uma grande quantidade de vitelo no seu citoplasma. Além disso, o que a gente nota quando ocorre o processo de desova e fertilização, a zona pelúcida, como no caso dos mamíferos, ela permanece ao redor desse ovo zigoto. Então, aqui a gente tem o ovo zigoto e aqui a zona pelúcida, que vai ser chamada nesse momento, após a fecundação, de membrana vitelínica, membrana de vitelo ou também conhecida como córium, tá? Não tem nada a ver com o córium lá dos mamíferos, mas a função acaba sendo bastante parecida no sentido de funcionar como uma certa proteção para o desenvolvimento embrionário nesse momento. Bem, nós temos dois tipos de peixes, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, também conhecidos como elasmobrânquios. Então, esses são os peixes ósseos e esses são os peixes cartilaginosos, né, que se resumem basicamente em tubarões e raias. Os peixes ósseos, que são os que a gente vai ver na aula de hoje, eles têm uma grande quantidade de vitelo no citoplasma, portanto, os ovos são considerados telolécitos. Se a gente tem muito vitelo nesse ovo, a clivagem ela não vai ser possível de ser realizada por todo o ovo, de modo que grande parte do ovo não consegue se dividir por conta da grande quantidade de vitelo e a divisão, a clivagem acaba ocorrendo somente numa região discoidal. Com isso, a gente tem o tipo de clivagem desses ovos de peixes ósseos classificada como meroblástica e discoidal. Já nos peixes elasmobrânquios, os ovos têm uma quantidade menor de vitelo, então eles são considerados ovos heterolécitos.
Por conta disso, a clivagem vai ser possível de ser realizada por todo o ovo, porém, os blastômeros originários do ovo zigoto vão apresentar tamanhos diferentes, portanto, a clivagem vai ser do tipo desigual. Entretanto, esse tipo de clivagem, que a gente encontra nos peixes elasmobrancos, é muito parecido com a clivagem que vai ocorrer nos anfíbios. Como a gente já vai ver o desenvolvimento inicial dos anfíbios, na aula de hoje a gente vai dar ênfase para os ovos telolésticos dos peixes ósseos. Bem, aqui só um exemplo dos ovos dos peixes elasmobrânquios, na qual a gente tem clivagem do tipo holoblástica e desigual. Então, é muito comum quando a gente vai para a praia encontrar esses ovos, às vezes só essa cápsula aqui na areia. E muitas vezes, se a gente olha contra a luz, a gente acaba vendo um embrião ali se desenvolvendo. Bem, no caso dos peixes ósseos, que os ovos são teloléscitos, esses animais, como a gente falou, podem depositar esses ovos na coluna da água e eles vão ser dissipados pelo ambiente de acordo com as correntes, ou ele vai ser fixado num substrato e aí pode ou não ter cuidado parental dessas espécies. Bem, quando o processo de clivagem inicia, como a gente pode notar que eles são esbranquiçados ou amarelados, tem grande quantidade de vitelo, o que vai acontecer? Somente uma região que a gente vai chamar de polo animal, que é livre de vitelo, consegue se dividir. Ou seja, toda essa região aqui corresponde a essa região amarelinha aqui do ovo, cheia de grânulos de vitelo. Então, nessa região aqui, que não tem o vitelo, que a gente só vai ter o citoplasma livre de vitelo, essa região do ovo, ela começa a ficar mais proeminente, forma como se fosse um monte sobre essa região de vitelo, portanto, isso vai ser chamado de montículo citoplasmático, e é esse montículo citoplasmático que vai começar o seu processo de clivagem, formando 2 células, posteriormente 4 células, 8 células, 16, 32, 64, até a gente ter uma estrutura com muitas células chamadas de mórula. Quando a gente observa esses ovos na microscopia eletrônica, a gente consegue notar nitidamente a formação do montículo citoplasmático. Quando a gente olha esse montículo citoplasmático por cima, a gente vê o início aqui da clivagem. Se formaram 2 células, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros. Inicialmente essas clivagens são no mesmo plano e posteriormente as clivagens elas vão começar nesse outro sentido aqui. Ou seja, primeiro a gente tem divisões meridionais e depois no sentido equatorial, certo? E quando a gente tem várias células, a gente entra no estágio de mórula. Aqui com maiores detalhes dos 4 blastômeros, depois 8 blastômeros, uma quantidade maior de blastômeros até a gente formar essa mórula e posteriormente uma blástula. Como é bem nítido observar, nenhuma região que contém os grãos de vitelo conseguiu se dividir nesses ovos. Aqui novamente mostrando o montículo citoplasmático, fase de 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, mórula e blástula. Essa região na qual a gente vai tendo o acúmulo dos blastômeros vai ser chamada de blastodisco, ou seja, é o disco germinativo que vai originar o embrião propriamente dito. O vitelo, ele vai ficar armazenado nessa estrutura que vai compor o saco vitelínico do embrião. Posteriormente, quando a mórula passa para um estágio de blástula,
onde a gente tem um maior número de células, essa região aqui vai ser chamada de blastoderme. Aqui a gente pode ver fotos de ovos recém-fertilizados. Então aqui, ó, no momento que acabou de ocorrer essa fecundação, o que a gente tem? Ovo, zigoto, uma única célula, zona pelúcida permanente aqui, certo? O que acontece? Esse ovo zigoto vai começar o seu processo para iniciar a primeira clivagem. Portanto, forma-se um montículo citoplasmático na região do polo animal, enquanto que o polo vegetativo não vai conseguir sofrer a clivagem. Esse montículo citoplasmático, então, entra em divisão, formam-se 2 células, posteriormente 4 células, 8 células e assim por diante. De modo que nessa região aqui que eu tenho o blastodisco, ele vai se transformar numa blastoderme e essa blastoderme vai se reorganizar para que durante o processo de gastrulação ela se diferencie em um embrião trilaminar, formado por ecto, meso e endoderme. Então, uma vez estabelecidos esses 3 folhetos, através do processo de gastrulação, nós vamos ter o início do desenvolvimento dos primeiros órgãos, o esboço dos órgãos, ou seja, o molde do corpo do embrião, ele vai começar a ser moldado pelo processo de organogênese. Então, a gente pode ver aqui, ó, saco vitelínico, constituindo o polo vegetativo, e posteriormente, aqui em cima, sobre o saco vitelínico, a gente consegue ver esse embrião se desenvolvendo até que essa larvinha esteja pronta para eclodir e abandonar a zona pelúcida e se tornar uma larva livre na tanque. Outra coisa que a gente nota nessa sequência de desenvolvimento é o tamanho do saco vitelínico, que vai sendo reduzido conforme ocorre o desenvolvimento embrionário do peixe. Aqui um estágio de mórula de outra espécie, a gente pode notar que essa espécie tem um vitelo mais denso. Então, estágio de mórula aqui, essas células vão se reacomodar sobre o polo vegetativo, que a gente vai ver daqui a pouquinho como ocorre, para formar o futuro embrião. Então, quando a gente pega um estágio de blástula, se a gente fizer um corte para ver como é a estrutura por dentro, a gente nota que essa região da blastoderme, ela é constituída por uma camada do envoltório externo, que são as células aqui que compõem a superfície dessa blastoderme, e as células lá do meio da blástula, que são as células profundas. Nessa região, o que a gente vai ter? Os grânulos de vitelo. Entretanto, entre a região que possui o vitelo e as células profundas, a gente tem uma camada de transição, que é chamada de camada sincicial vitelínica. O que é essa camada? Essa região aqui são células que estão tentando se multiplicar. Entretanto, como a gente começa a ter presença de vitelo, isso acaba dificultando a divisão citoplasmática, e com isso a gente cria uma massa sincicial que apresenta vários núcleos. Pela presença do vitelo, esse citoplasma acaba não conseguindo se dividir, e aí a gente tem essa camada de transição entre a blastoderme e o polo vegetativo, constituído pelo vitelo. Então, o que vai acontecer durante a transformação da blástula para a gástrula? A gente vai ter uma reorganização dessas células aqui, que vão, por ação da camada sincicial, sofrer uma migração celular. O que vai acontecer? Essas células aqui da blastoderme
juntamente com a camada sincicial de vitelo, que vão recobrir o polo vegetativo, eles vão começar a sofrer um movimento chamado de epibolia. Através, então, da camada sincicial de vitelo, vai ocorrer uma movimentação celular que vai funcionar como uma força ativa para a realização do movimento de epibolia, ou seja, essas células aqui, essas daqui da blastoderme, elas vão começar a escorregar, cobrindo todo o polo vegetativo. Nesse sentido aqui, nesse sentido, considerando que a estrutura é 3D, a gente imagina que vá ocorrendo como se estivesse formando uma cobertura ali por todo o ovo, tá? Essa região da blastoderme que está migrando é a ectoderme presumível. Então, essas células do polo animal vão se deslizar para recobrir externamente todo o embrião que está se desenvolvendo, todo esse ovo que é composto no seu polo vegetativo pelos grânulos de vitelo. Então, aqui em maiores detalhes, o processo de epibolia. Quando a epibolia ela se inicia, ela vai recobrindo então todo o ovo. Quando as células atingem mais ou menos 50% dessa camada do ovo recoberto, algumas das células aqui que estavam migrando para recobrir o ovo começam a voltar por um processo chamado de involução. Então, eu estou descendo aqui as células, de repente, quando chega mais ou menos na metade do ovo, essas células voltam e começam a migrar por baixo dessa camada que acabou de migrar, certo? Essa camada da blastoderme, que a gente vai chamar agora de epiblasto. Uma vez que o epiblasto, então, esteja deslizando aqui para recobrir todo esse ovo pelo processo de epibolia, algumas células começam a retornar por involução e vão formar uma outra camada aqui embaixo, chamada de hipoblasto. Esse hipoblasto é considerado um tecido mesendodérmico, porque a partir dele a gente vai ter diferenciação de células que vão compor tanto a mesoderme quanto a endoderme. E mais, a partir de células ali da mesoderme, a gente vai ter diferenciação de células que vão formar a notocorda. Entretanto, durante o processo de epibolia, como essas células do epiblasto têm que recobrir todo o ovo, e mais ou menos na metade do caminho algumas células começaram a sofrer o processo de involução, as células do epiblasto, ao mesmo tempo, elas continuam indo até o seu lado oposto do ovo, ou seja, todo o ovo vai ser recoberto por epiblasto, como a gente pode ver aqui no esquema. Ou seja, os movimentos ocorrem simultaneamente, tanto o processo de epibolia quanto o processo de involução. Onde vai ocorrer essa involução inicial? Inicialmente ocorre nessa região aqui, certo? Quando tem início essa primeira involução, a gente vai chamar essa região aqui, que fica mais espessada por conta da involução das células, de escudo embrionário. E a formação desse escudo embrionário nessa região do ovo vai indicar que essa vai ser a futura região dorsal do embrião. Se aqui eu tenho região dorsal, significa que no polo oposto eu vou ter a região ventral desse embrião. Entretanto, após a involução começar nessa região dorsal, também vai se iniciar na região ventral e ao longo de todo o ovo. De modo que, uma vez que a gente tenha essa segunda camada embaixo do epiblasto, ou seja, agora eu tenho o hipoblasto diferenciado, esse hipoblasto vai originar mesoderme, endoderme e notocorda, e
essa notocorda vai começar a agir sobre os tecidos adjacentes, fazendo com que eles comecem um processo de diferenciação, por exemplo, o processo de neurulação. Com isso, a gente vai tendo o desenvolvimento do embrião nessa região que acabou de se formar esses 3 folhetos germinativos, ecto, meso e endoderme. Lembrando então que o hipoblasto ele vai se diferenciar em mesoderme e endoderme, e o epiblasto restante vai se diferenciar na ectoderme, que vai fazer todo o revestimento externo desse embrião. Então, aqui no maior detalhes, a gente pode ver a blastoderme recobrindo toda essa região do ovo zigoto, e quando a epibolia atinge mais ou menos 50% de cobertura do ovo, as células começam a involuir, um processo chamado de involução, que vai formar uma segunda camada chamada de hipoblasto, certo? Essa região que está acabando de sofrer o processo de involução é a região do escudo embrionário. Entretanto, como a gente falou, né, há um espessamento da borda aqui nessa região, que vai ser a região dorsal, mas a involução ocorre também na região ventral e ao longo de todo o ovo, de modo que quando a gente observa esse ovo, a impressão que dá é que está formando um cinturão aqui nessa região por conta do espessamento dessas bordas que estão involuindo a partir do epiblasto. Essa estrutura, então, em forma de cinturão, vai ser chamado de anel germinativo, e nada mais é do que o espessamento das bordas da blastoderme por conta da involução das células a partir do epiblasto para formar o hipoblasto. Então, novamente aqui o processo de como ocorre a epibolia e a involução. Então, a gente tem setas azuis mostrando o processo de epibolia e seta vermelha mostrando o processo de involução. Como a gente pode ver, ó, a involução ela inicia na região dorsal e, portanto, ela é mais avançada em relação à região ventral. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo com essas células que estão involuindo? Elas estão se convergindo para um ponto, que é a própria região ali que está formando o hipoblasto, e ao mesmo tempo elas convergem e o embrião vai se distendendo pelo processo de extensão. Então, todos esses movimentos celulares são aqueles movimentos característicos da gastrulação que a gente viu nos mamíferos, tá? Então, aqui novamente, ó, epiblasto se estendendo por epibolia, involução, e vai começar a formar a segunda camada, um embrião bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto. Aqui a gente tem um vídeo mostrando o processo de epibolia, então a gente pode notar as células aqui do epiblasto, elas vão sofrer multiplicação, ou seja, elas estão proliferando e migrando para envolver todo o embrião. Aqui a gente vê numa visão de cima do ovo e aqui lateralmente, escorregando para recobrir todo esse ovo. A gente consegue ver tanto a divisão celular quanto a migração intensa por epibolia para recobrir todo o ovo. Começou o processo de involução e aí esse tecido, pelo processo de gastrulação, vai acabar se diferenciando nos 3 folhetos que vão moldar o corpo desse embrião que está se formando aqui, certo? Então, aqui a gente tem ectoderme, mesoderme e endoderme se diferenciando. Bem, uma vez que a gente tem essa conformação, né? Então, formou aqui o escudo embrionário, o processo vai progredindo até que todo esse tecido seja estabelecido sobre o ovo, o zigoto. Bom,
escudo embrionário, ele vai ser responsável pela diferenciação de todo o tecido embrionário, no caso dos peixes. Por quê? Como que se sabe que essa região aqui que surge o escudo embrionário é realmente a região dorsal do embrião? Então, como que é feito isso? A gente acompanha o desenvolvimento desse embrião e vê que estrutura vai ser originada a partir daqui. Para comprovar que o escudo embrionário realmente dá origem à região dorsal do embrião, vários experimentos foram feitos ao longo dos anos, provando que realmente ele tem componentes ali, fatores de transcrição e determinantes morfogenéticos que vão permitir a diferenciação da região dorsal, e isso, como consequência, vai controlar também o restante da diferenciação embrionária. Então, se a gente pega um embrião, o que ele vai apresentar? Uma futura região dorsal e uma futura região ventral. Entretanto, se a gente recorta o tecido aqui do escudo embrionário de um outro embrião e acopla na região ventral desse embrião, que já possui o seu escudo embrionário na região dorsal, o que vai acontecer? Essa região vai originar uma região dorsal, mas essa aqui também. Com isso, a gente tem o desenvolvimento de duas regiões dorsais nesse ovo, e a região ventral ela é comum entre os dois animais aqui, estão dividindo o saco vitelino. E se a gente pega esse indivíduo aqui, que não tem mais o seu escudo embrionário, e deixa seguir o desenvolvimento, ele vai dar origem a estruturas como essas, ou seja, não há uma remodelação desse corpo para formar um embrião, de modo que isso não vai ser compatível com a vida. Ou seja, além do escudo embrionário realmente originar a região dorsal do embrião, ela é responsável também por enviar sinais que permitam a diferenciação da região ventral de modo correto. Então, com isso, quando a gente está lá no início do desenvolvimento, a gente consegue fazer marcações dos tipos celulares através de corantes vitais, por exemplo, e acompanhar o desenvolvimento dessas células para traçar o que a gente chama de mapas de destino e conseguir saber em quais estruturas essas células vão se diferenciar futuramente. Então, por exemplo, a gente sabe que na região aqui da ectoderme, essa região próxima à região dorsal vai originar a ectoderme neural, enquanto que o restante vai originar a ectoderme epidermal, ou seja, o revestimento do corpo do embrião. Na região próxima ali da camada sincicial, a gente vai ter a mesoderme se diferenciando, e próxima à região dorsal, algumas células da mesoderme vão formar a notocorda. E o restante das células aqui mais para baixo, em amarelo, vão se diferenciar na endoderme. Com isso, então, a gente consegue traçar os mapas do destino e saber o que determinada região irá originar no futuro embrião. Aqui, novamente, a gente pode ver o processo de epibolia, involução, convergência e extensão. Porém, aqui a gente tem marcações da ectoderme em azul e da mesendoderme em vermelho aqui. Então, se a gente acompanha, olha o que está acontecendo, ó. Epibolia, certo? De repente, mais ou menos no metade do caminho da epibolia, algumas células do epiblasto começam a involuir, certo? E essa região, ó, ela é presumidamente a mesendoderme e vai dar origem à mesoderme posteriormente. Então, conforme ocorre a involução, esse tecido vai adentrando aqui, ó, certo? E aí a gente tem a formação
de um espaço aqui que está se abrindo por conta dessa mudança na direção das células, certo? Então, a gente tem algumas células aqui que a gente chama de células em formato de garrafa, células em garrafa. Elas se destacam daqui para começar esse processo de abertura desse espaço. Essa abertura inicial que aparece é chamada de blastóporo. O blastóporo ele vai originar nos animais ou abertura da boca ou abertura do ânus. Como a gente sabe que os peixes são animais deuterostômios, ou seja, a boca vai aparecer somente depois, esse blastóporo que aparece inicialmente vai dar origem ao ânus, abertura do ânus. E esse espaço que vai aparecendo aqui, ó, conforme as células vão evoluindo, é o arquênteron, ou seja, vai dar origem ao intestino primitivo futuramente. Com esse processo de involução, convergência e extensão das células, que está alongando o corpo do embrião aqui, o que a gente tem agora definido? Ectoderme em azul, mesoderme em vermelho e em amarelo a endoderme. E aí, uma vez que esses 3 folhetos estejam estabelecidos, a gente vai ter induções celulares fazendo com que os tecidos ao redor se diferenciem. Se a gente olhar para essa região aqui da mesoderme, em uma determinada região mais dorsal, a gente vai ter as células da notocorda se diferenciando. E aí, o que vai acontecer? As células da notocorda vão começar a gerar induções celulares, fazendo com que essa região da ectoderme comece a se espessar, formando uma região mais espessa na ectoderme, chamada de placa neural. Então, aqui a gente tem, ó, o início, antes de ocorrer esse espessamento da ectoderme, né? Então, a gente tem aqui a ectoderme, não está diferenciada ainda, as células da mesoderme, né? Então, a gente está nessa região aqui, ó, fazendo um corte transversal. E algumas células entre a mesoderme vão se diferenciar na notocorda. Essa notocorda, então, vai, por indução celular, mandar um sinal na região sobrejacente às células da notocorda para que ocorra o espessamento da ectoderme e ela vá se transformar numa ectoderme neural agora, constituindo a placa neural. Essa placa neural, ela vai ficando cada vez mais espessada e ela vai ficando num formato mais triangular, e essa região toda aqui dessa placa que se formou, ou seja, não ocorre uma invaginação dessa placa, ela simplesmente se destaca dessa região como se fosse um único bloco. E se destacando da ectoderme aqui, ó, ela vai para baixo, ela vai ser interiorizada aqui abaixo da ectoderme restante. Que ectoderme é essa? A ectoderme epidermal. Portanto, agora eu tenho o primórdio do que vai ser o nosso tubo neural. Essa placa neural que se destacou aqui vai começar a aparecer um espaço no interior dela, e aí a gente tem a canalização dessa placa neural formando um tubo neural diferenciado agora. Da mesma forma, a notocorda aqui presente vai fazer com que ocorra uma diferenciação das mesodermes ao redor, formando, por exemplo, uma mesoderme paraxial aqui ao seu redor, que dará origem aos somitos. Então, nesse momento, durante a neurulação, o que a gente tem? E organogênese rudimentar, a gente vai ter ectoderme epidermal revestindo todo o corpo do embrião, tubo neural formado, a notocorda aqui embaixo do tubo neural e a mesoderme se diferenciando. Aqui novamente processo de indução a partir da notocorda, formou a placa neural que se destacou e sofreu canalização formando o tubo neural. Com isso,
Os primeiros esboços dos órgãos vão começar a ser moldados no corpo do embrião, então a gente pode ver aqui ó, a coluna vertebral se formando a partir da diferenciação dos somitos, a musculatura também aqui é possível visualizar, aqui a região cefálica do embrião e aqui a região caudal, certo? Então, a partir dessa reorganização celular e diferenciação celular, a gente vai moldar um embrião sobre o saco vitelínico, que vai seguir o seu desenvolvimento em poucas horas, dependendo da espécie, ou poucos dias, a gente tem uma larvinha totalmente pronta que vai seguir o seu processo de maturação dos órgãos, se diferenciando num jovem adulto. Aqui a gente vai ter um vídeo mostrando o processo de desenvolvimento inicial do zebrafish, que é um peixe muito utilizado como modelo animal. Então a gente tem o polo vegetativo e os dois blastômeros que já se formaram aqui, e aqui a zona pelúcida. Então os blastômeros vão se dividindo, forma mórula, blástula. Essa blástula vai sofrer um processo de gastrulação. Começa o processo de epibolia para formar os 3 folhetos. Involução. E uma vez que os 3 folhetos vão se definindo, né, ao final da epibolia, cobrindo todo o ovo, a gente tem agora diferenciação dos folhetos germinativos, moldando o corpo desse embrião. Então, a gente vai ter aqui ó, a cabeça se formando e a região da cauda, coluna vertebral, a partir dos somitos, vesícula óptica, que vai dar origem aos olhos, e esse embrião segue o seu desenvolvimento. Conforme ele se desenvolve, o saco vitelínico vai sendo consumido cada vez mais. Aqui novamente, 4 embriões, a gente vê o montículo citoplasmático. Começou a divisão, formação de mórula, blástula, epibolia acontecendo, recobriu até metade do ovo, começa o ingresso celular, finalização da epibolia, ao mesmo tempo está formando os 3 folhetos germinativos que vão ser moldados no corpo do embrião. Região da cabeça, região da cauda, coluna vertebral. É comum os embriões virarem dentro da zona pelúcida, principalmente quando eles estão perto de nascer. E quando isso acontece, quando está perto da eclosão, a cauda rompe a zona pelúcida e essa larvinha se torna livre natante. Bom, com isso a gente viu como ocorre o desenvolvimento inicial dos peixes, focando especialmente no processo de gastrulação, e a gente se encontra na próxima aula. Obrigada e até a próxima!